algumas características importantes para os algoritmos, tá? A primeira delas é o tipo de ambiente que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, claro, ambientes diferentes vão requerer técnicas diferentes, tá? Uma outra coisa que normalmente a gente leva em consideração é o custo de espaço e tempo do algoritmo, tá? Então, ordem de complexidade, né? Então, todo mundo aqui sabe, já fez alguma disciplina de computação para saber o que é ordem de complexidade, tá? Quadrático, linear, etc, etc, etc. É claro que você vai levar isso em consideração, tá? Você não pode, por exemplo, você quer planejar um caminho, tá? Você não quer que seu algoritmo fique lá 5 minutos pensando, seu jogador pensando para onde que ele tem que ir, porque seu algoritmo é exponencial, tá? Ou senão, se ele for exponencial, você vai ter que ter uma heurística interessante para poder funcionar mais rápido, tá? Outra coisa, é isso que eu falei, se o algoritmo é deliberativo, reativo ou híbrido, tá? Então, deliberativo é que ele pensa demais, se ele pensa, tá, antes de agir, o reativo ele vai fazer as reações imediatas, e o híbrido é ele que junta essas duas coisas, tá? Outras duas características importantes, tá? Essas são definições interessantes. Primeiro, se o algoritmo é completo, tá? Então, isso, de novo, estou falando de algoritmos de busca de caminhos, de movimentação. Um algoritmo completo é o seguinte: se dado um determinado mapa, se tem um caminho, tá? Um caminho livre entre o personagem e o gol, o algoritmo é capaz de achar esse caminho. Isso é um algoritmo completo. Tá? Vocês vão falar, pô, mas isso tinha que ser óbvio. Mas nós vamos ver que o primeiro que nós vamos ver, ele não é completo. Ele é eficiente, mas ele não é completo. Ou seja, tem situações que eu posso ficar preso, tá? Igual vocês viram alguns exemplos lá, mesmo que haja um caminho, o algoritmo faz com que o personagem fique preso. Tá? Uma outra definição, tá? Essa é mais geral, o algoritmo ótimo. Ou seja, ele acha o caminho e o caminho é o menor possível entre os dois pontos, tá? Em termos de alguma métrica que você estabeleça. Pode ser em termos de distância, mas pode ser, sei lá, em termos de gasto de energia, em termos de eu correr menos risco de ser alvejado pelo inimigo enquanto estou andando. Então, você pode pôr a métrica que você quiser, tá? Então, o algoritmo ótimo é aquele que retorna o melhor caminho de acordo com aquela métrica. Normalmente, a métrica é a distância, tá? Eu vou querer o caminho de menor distância entre os meus agentes. Entre o agente e o gol. Tá claro, gente? Dúvidas até aí? Bom, e o primeiro algoritmo, então, que nós vamos ver, tá, é um algoritmo chamado de campos de potencial. Como eu falei, estava começando a falar, ele é muito usado na robótica, na verdade ele surgiu um pouco na robótica, tá? Mas é uma aplicação bastante intuitiva, né, de você fazer. E a ideia é você simular, tá, que o agente está sujeito a um conjunto de forças, tá? Como se fosse num campo gravitacional ou num campo eletromagnético, tá? Então, pensa no agente, sei lá, uma partícula no campo eletromagnético. Então, ele vai ser atraído por algumas coisas e vai ser repelido por outras coisas, tá? E essas atrações e repulsões vai fazer o agente se movimentar de uma determinada posição para outra. Tá? Então, é exatamente pensar na analogia com a física, com o campo gravitacional, campo eletromagnético, etc. Tá? Na figura, a gente pode pensar exatamente isso. Está o agente aqui, tá? Eu quero mover para esse objetivo aqui e tem um obstáculo aqui na frente. Tá? Então, a gente está sendo atraído por esse objetivo, está sendo repelido por esse obstáculo, então ele vai fazer uma trajetória similar a isso aqui. Tá? Então, é física mesmo. Quando você está falando nas suas aulas de mecânica gravitacional, etc., fala, não, isso aí não serve para nada, não gosto disso, eletromag, né, quem fez eletromag, etc., serve para jogo, tá, gente? Serve para alguma coisa. Tá? Então, a ideia é simples, tá? Funciona, ela é muito usada, nós vamos falar. Então, esse é um algoritmo que é mais usado para desvio de obstáculos, o steering, tá? Igual essa situação aí, ou seja, o agente é atraído na posição, tem um obstáculo no meio do caminho, eu vou e desvio, tá? Mas ele é muito utilizado também na perseguição e fuga, tá? Então, se eu começasse a mexer o objetivo ali, meu agente podia ir atrás dele, sendo atraído, né? Mexo com um ímã, vai o outro ímã atrás, né? Ou repelindo ou atraindo. Então, perseguição e fuga, você pode usar isso. Para movimento de grupo, ele é muito usado também, tá? Então, você pode ter os vários agentes, vocês vão falar disso daqui a pouquinho, andando em conjunto, sendo atraído, repelido pelos outros e assim por diante, tá? Então, vamos ver como é que funciona o campo potencial, tá? A ideia, né, é que você tenha, de alguma forma, você vai modelar, você vai ter o seu campo potencial, tá? Um campo U ali, tá? Então, cálculo 2, quem fez cálculo 2, lembra, serve para alguma coisa também, tá? Serve para jogo. Então, quando você vai calcular o gradiente, então você tem um campo, pensa em 2D, você tem o seu campo potencial ali,
tá? Você deriva esse potencial, ou seja, você pega o gradiente dessa função f, tá? Aquela formulinha ali, tá? O gradiente aponta para o maior crescimento da derivada. Se você pegar o inverso do gradiente, ele vai ir para o mínimo dessa função. Tá? Então, se você modelar seu campo potencial direitinho, tá? E seguir isso aí direitinho, seu agente vai... Se você pega o campo, você calcula o gradiente. Tá? Então, pensa nesse exemplo aqui. Tá? Eu estou em 2D aqui. Pensa que é minha tela do computador, tá? Meu ambiente é esse 2D aqui. Eu tenho um obstáculo aqui e tenho o goal aqui, onde eu quero que o meu agente chegue. Quero que o agente chegue nessa posição e ele tem esse obstáculo aqui. E eu começo de qualquer posição aqui. Tá? A analogia com isso, eu construo esse campo potencial. Então, esse semicírculo aqui, esse paraboloide, sei lá que nome que é isso, com essa coisa aqui no meio, é meu campo potencial. Tá? Então, a analogia que você faz é exatamente, meu agente é uma bolinha de gude ali. Tá? Qualquer canto que eu soltar a minha bolinha de gude, tá? Você calcula o gradiente, tá? O inverso do gradiente, ele vai descer. Então, se eu solto aqui, ele vai descer e chegar aqui embaixo. Tá? Se eu soltar ele aqui, ele vai descer e chegar aqui embaixo. Se eu soltar ele aqui, o que vai acontecer? Ele vai chegar, ele vai descer mais ou menos até... Vocês estão enxergando o mouse aqui, né? Eu vou descer mais ou menos até aqui, tá? Até essa região de cela, tá? E aí ele vai ou para um lado ou vai para o outro, tá? Agora projeta isso no 2D aqui, tá? O meu agente vai estar chegando aqui, vai chegar aqui, vai provavelmente dar a volta no obstáculo e vai chegar aqui. Tá? Então essa que é a ideia, ou seja, você monta um campo potencial, tá? A partir desse campo potencial, a analogia é exatamente a mesma com a física. A partir de um campo, tá, gravitacional, você gera força, tá? Essa força se transforma em aceleração, transforma em velocidade, faz o agente andar. Tá? Essa que é a ideia. Integra duas vezes lá seu potencial e pronto. Tá? Você tem, né, desculpa, potencial você deriva para ter força, mas depois você, a partir da força você integra seu movimento ali, você consegue, tá? Aceleração, velocidade e chega onde você tem que chegar. Tá claro, gente? A ideia é básica. Né? Eu acho que essa figura é bastante fácil de vocês verem a analogia que vocês estão. Talvez vocês já estão pensando nos problemas que isso aí pode envolver, tá? Quais são os problemas? Já pôr o carro na frente dos bois aqui. Quais os problemas que isso aí pode envolver? Então, ninguém viu o problema. O primeiro problema está ali. Ponto de mínimo local. Tá? Então, deve ser alguém que fez eletromag, né? Provavelmente fez. O povo da computação não faz eletromag, o povo das engenharias faz. O que é o mínimo local? Uma região onde o somatório das forças é zero. Tá? Pensa que eu tivesse dois obstáculos aqui, já talvez seria suficiente. Tá? O ponto de cela aqui, vocês estão lembrados de cálculo 2, né? O ponto de cela é o quê? É um ponto de equilíbrio, mas um equilíbrio, como é que é o nome? Instável. Tá? Então, o agente, a princípio, ele não para aqui. Né? A menos que você coloque ele lá, ele não sofra força nenhuma, etc. Mas um agente que está com inércia aqui, ele vem aqui e para. Mas eu posso ter uma situação onde ele tem uma força atrativa para cá, tá? E tem força repulsiva no sentido contrário, o somatório das forças é zero, ele fica paradão lá no meio. Tá? Então esse é um problema clássico dos campos potenciais que daqui a pouco eu falo com mais detalhe. Tá? Um outro problema. Oi? Tá, esse é um problema. Esse caminho pode não necessariamente ser o ótimo. Tá? Mas esse é um problema menor aí. O outro problema, pelo menos nessa técnica aqui, é o seguinte. Beleza, você montou esse campo potencial aí, mas como é que eu monto o campo potencial? Como é que você chega numa equação que você consegue derivar disso aí? Tá? Não é fácil, não. Né? Ou seja, você transformar nisso numa equação matemática, conseguir derivar, sendo, sei lá, tem vários obstáculos, ou seja, esse relevo desse negócio aí pode ser bastante complicado. Tá? Então, uma simplificação que a gente faz, tá? Então aqui é um outro exemplo, né? Ou seja, como é que você gera o campo potencial de um negócio desse pode ser complicado. Né? Eu não sei se eu falei com detalhes, tá, gente? Mas o campo potencial normalmente, tá? O seu goal vai estar no mínimo, ou seja, o ponto mais baixo aqui, e os seus obstáculos você vai ter um campo infinito, né? Alguma coisa desse tipo. Então você juntando isso aqui com isso aqui vai dar uma coisa desse tipo, tá? É igual curva de nível mesmo, né? Você pensando em relevo, né? Aqueles mapas de curva de relevo, né? Do mais alto, mais baixo. Quanto mais alto, maior o potencial. Quanto mais baixo, menor o potencial. Tá? Então um agente aqui faria uma trajetória dessa aqui. Você pode ter
como eu falei, você pode ter equações fechadas para o seu potencial. Tá? Então, isso aqui é uma equação, por exemplo, que rege a interação entre moléculas. Tá? Então, você tem lá seu potencial vai ser uma constante sobre R elevado a N, mais outra constante sobre R elevado a M. Tá? Aí você consegue derivando isso aqui, tem uma coisa complicada disso aqui. Tá? Então, esse aqui é um potencial, né, se vocês olharem, tentando entender esse gráfico aqui, é o seguinte, elas se repelem, então você pega a derivada disso aqui. Tá? Então, a derivada aqui aponta para baixo. Então, nesse ponto aqui, eles estão se repelindo. Tá? Aí aqui vai diminuindo até chegar a um ponto onde a derivada aqui é zero. Tá? Ou seja, um ponto de equilíbrio. E, a partir daqui, a derivada está crescendo, ou seja, ele se atrai. Então, é exatamente o funcionamento de molécula. Né? Duas moléculas, se eu tiver a partir... Desculpa, faltou explicar o gráfico. Né? Que é a distância e aqui é o potencial. Tá? Então, para certas distâncias... o potencial é zero, não tem força, as duas moléculas estão lá, esquecidas uma da outra. À medida que eu vou chegando mais perto, então diminuindo a distância aqui, essas moléculas vão se aproximando, tá? Eu vou ter uma força atrativa entre elas, até eu chegar num ponto de equilíbrio aqui. Se eu tento chegar elas próximas demais, elas vão se repelindo. Tá? Então é isso que esse gráfico está falando aqui pra gente. Tá? Só que você começa a imaginar, pô, mas isso aí é entre dois. Se eu tiver 3 moléculas, como é que fica a equação? E se tiver 4? E se tiver milhares? E num ambiente difícil, etc. Tá? Então, você modelar essa coisa através de uma única função pode ser complicado. Então, o que normalmente a gente faz, tá, de forma mais simples, é considerar um somatório de forças. Tá? Então, o nosso agente, à medida que ele vai andando no mundo, ele vai ser atraído por algumas coisas, repelido por algumas coisas. Você trata essas forças de forma separada, tá? E considera o somatório dessas forças para você ter a resultante. Então, no caso aqui, tá? Eu tenho esse obstáculo, tenho esse gol aqui. Tá? A setinha verde é o vetor de força atrativa, então tem alguma força atrativa que me leva para esse obstáculo aqui. Tá? À medida que, na hora que ele chega perto, a força atrativa me leva para esse gol aqui, tá? Quando ele chega próximo do obstáculo, ele começa a ter uma força repulsiva aqui, que é o vermelho, tá? E ele começa a seguir a resultante dessas forças, que é o azul, tá? Então, a partir do momento que esse obstáculo tem na verdade, ele chega próximo, tem uma área de atuação do obstáculo aqui, vamos pensar nisso, tá? Aí ele começa a ser repelido, segue a resultante, vai seguindo a resultante. A partir desse momento aqui, eu não sofro mais a repulsão do obstáculo, eu chego no meu gol. Tá? Essa aqui é a ideia básica desse algoritmo. Então, eu posso modelar isso dessa mesma forma. Eu posso ter, aqui é só exemplo, eu não vou entrar em detalhe aqui demais não, tá, gente? Mas, por exemplo, o potencial atrativo, o que pode ser? Pode ser, e normalmente é usado, alguma coisa que é o quadrado da distância. Tá? Quando você deriva isso aqui, tá? A força atrativa é simplesmente alguma coisa proporcional à distância. Tá? Aqui é a minha posição, a posição do gol aqui. Tá? Eu calculo essa diferença, minha força atrativa é alguma coisa negativa disso aí. Então, quanto maior a distância, maior a minha atração. Quanto menor a distância, menor a minha atração. Tá? É um exemplo simples disso aí. Tá claro? Tá? Então, é uma possibilidade. Mesma coisa para o repulsivo. Eu posso ter alguma coisa, agora no caso, inversamente proporcional à distância. Tá? Ou seja, quanto mais próximo eu estou do meu obstáculo, maior é a força repulsiva. Quanto mais longe, tá? Menor é a força repulsiva. Na verdade, aqui ele tem uma diferença. Se eu estou numa certa distância, eu não sofro a influência do obstáculo. Se eu estou numa outra distância, eu sofro a influência. Por aí vai. Tá?